Olá, saudações, bem-vindo, caro internauta, à presente edição do programa Olho Visionário, programa de debate de assuntos políticos e sociais. Hoje, nesta aqui é a segunda edição do programa Política na Mesa, vamos olhar dois assuntos, mas antes mesmo de lançar os assuntos que justificam a nossa presença, neste momento vou cumprimentar os meus comentadores. Roberto Passinha, representação do Partido Frelimo. Boa noite e bem-vindo à segunda edição do Política na Mesa. Boa noite. Primeiro, queria introduzir um ponto prévio. Queria saudar através deste canal televisivo a ação carismática e pedagógica do camarada Filipe Jacinto Nhusse, presidente da República de Moçambique e presidente do Partido Frelimo, ao ter concedido há dias o perdão aos seus jovens, como podemos dizer, àqueles que teriam proferido palavras ofensivas a ele. Esta atitude não é nova e também não pode nos admirar, ou não admira muitos moçambicanos que estão atentos às ações que o camarada presidente tem levado a cabo. Se recordar, o presidente da República tem feito trabalhos do mesmo gênero, de saber perdoar a quem tem lhe ofendido e que tem ofendido também a sua governação. Podemos falar do exemplo concreto das ações belicistas da Renamo logo após a sua tomada de posse em 2015. Soube perdoar ao partido do Renamo, soube perdoar também ao seu líder, ora falecido, que Deus o tenha. E aqui chegou de chamar de irmão. Este termo irmão é polissêmico, tem múltiplos significados. Se formos para a Bíblia Sagrada, é um dos termos que Jesus Cristo usou para lidar ou para chamar a todos aqueles que o seguiam e a todos aqueles que reuniam com ele nas sinagogas. E é um termo também que prevalece em muitas denominações religiosas nestes dias para fazer valer a aproximação que existe para com todos. Isso revela que todos somos criaturas de um só servo, somos criaturas de um único Deus, aquele que nos criou, e nós devemos saber perdoar. Muito obrigado, Roberto Matsinha, Movimento Democrático de Moçambique, na voz da Sara Chiclango. Boa noite e bem-vindo à segunda edição do Política na Mesa. Boa noite. Meu nome é Sara Samuel Chiclango, represento o Movimento Democrático de Moçambique. Agradeço à televisão pelo convite e, aproveitando neste momento, saudar ao meu partido, em especial o meu presidente Davis Beppo Simango, e aproveitar e dizer que também desejo as rápidas melhoras ao senhor presidente e apelar aos companheiros de luta por um Moçambique para todos, os membros desta organização política, a população em geral, que continuem a fazer a corrente de orações e pedindo a Deus que estenda a sua mão para com o nosso presidente, para que ele melhore e volte a continuar a fazer as boas obras que tem feito a nível desse Moçambique todo. E também aproveitar neste momento, agradecer, saudar aos especialistas de saúde que dia e noite têm salvado vidas, principalmente neste tempo de pandemia. E também as minhas saudações vão para todos aqueles que lutam por um Moçambique, para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sara Chiclango. Ricardo Tembe, representação do Partido Renamo. Muito obrigado. Abençoados são aqueles que poderão nos assistir nos próximos minutos. Eu sou Ricardo Tembe pela Renamo. Em nome desta mesma formação política Renamo, endereçar as minhas cordiais saudações ao nosso painel lá para casa, a todos que nos assistem em diferentes cantos do mundo e em especial ao meu presidente, o general Ossuf Momade. Estás em Vilanculo.
Muito obrigado. Desta forma, ficou atrás a saudação dos nossos comentadores neste que é o seu programa Política na Mesa. Nesta segunda edição, vamos analisar dois assuntos à semelhança da primeira edição deste programa que passou na semana transata. Hoje vamos analisar um dos assuntos, o fato de o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, ter prometido continuar a lutar para combater os ataques armados no centro e norte do país. Também vamos falar da época chuvosa. Sabemos muito bem que a época chuvosa começa em outubro e termina no mês de abril. E se formos a olhar pelos estragos ou pelo atual cenário que estamos a ver, hoje em dia podemos dizer que está no seu pico. Esses são os dois assuntos, mas para o debate destes assuntos queremos contar com a sua presença desse lado e pedimos para que possa partilhar este vídeo, deixe seu comentário, o que é que gostaria que melhorássemos neste que é o seu programa Política na Mesa. O primeiro assunto é mesmo sobre o período chuvoso que começa no mês de outubro e estende-se até mês de abril. Como eu dizia, se formos a olhar nos dias que correm, podemos afirmar categoricamente que já estamos no pico desse período. Temos assistido em diferentes pontos do país, com grande destaque à Zona Sul, famílias que partilham o mesmo espaço com água, suas casas estão inundadas e porque a chuva em algumas vezes faz-se acompanhar por ventos ciclónicos, de certa forma acaba destruindo suas residências, deixando milhares de famílias ao relento. Quero perguntar ao Roberto Matsinho, com esta situação que o país tem vindo a viver, sobretudo situação de chuvas fortes acompanhadas pelos ventos ciclônicos, até que ponto as ações do governo vão de acordo com aquilo que são as necessidades dos moçambicanos? Certo. O governo tem estado a trabalhar. É preciso recordar que o ano passado, ou de ano em ano, quando se avizinham a este período chuvoso e período também ciclônico que vai até o mês de março, o governo desenha vários cenários, olhando aquilo que poderá ser o impacto das chuvas, aquilo que poderá ser o impacto negativo destes ciclones e para, por sua vez, poder responder cabalmente aquilo que são as necessidades da nossa população no que diz respeito ao resgate, ao salvamento de vidas e também do apoio social destas mesmas famílias que poderão em algum momento terem perdido aquilo que são as suas habitações, terem perdido as suas culturas. E este fenômeno começou um pouco cedo. Basta recordar que em dezembro tivemos a situação do ciclone e também as chuvas começaram muito cedo, até neste momento estão a cair com certa regularidade e em alguns pontos do nosso país com abundância. O governo está lá no terreno para assistir e apoiar, conforme eu dizia. Num exemplo muito concreto já do nosso distrito de Vilanculo, o governo do distrito também despachou os seus técnicos e alguns diretores distritais para viver em loco o que está a acontecer em todas as 5 localidades do nosso distrito. Temos, por exemplo, informações no posto administrativo de Mapinhã de algumas vias de acesso já intransitáveis. Temos também informações de algumas culturas que são tidas como perdidas, não só em Mapinhã, como também na localidade de Moapsa, temos já algumas vias de acesso transitáveis, mas nesta localidade não só
esta situação a chuva está a criar, mas também está a relançar uma esperança aos agricultores, o que se a chuva continuar a cair da forma como cai em Moabsa, bons resultados a nossa população poderá colher destas chuvas. Já na localidade de Vilanculo Sede, onde estamos baseados, também não se reporta situações muito dramáticas, mas é preciso também dizer que há culturas tidas como perdidas nas baixas de Xixocane, nas baixas de Mungonzo 1, em Pambara e também em algumas baixas do círculo povoado de Faquete. Entretanto, estes são os trabalhos que o governo está a monitorar, visando a minorar os efeitos que estas chuvas, acompanhadas de ventos fortes, podem criar ou podem impactar para a sua população. E aqui no município da cidade de Vilanculo também registramos com desagrado, estão a tentar tirar abaixo os esforços do Conselho Municipal no que diz respeito à pavimentação de algumas vias de acesso que na altura eram transitáveis. Com estas chuvas vieram deitar abaixo este esforço, mas nós acreditamos que logo após o abrandamento destas chuvas, o Executivo Municipal vai colocar em marcha atividades de compactação e também da terraplenagem das vias e de acesso. E falando deste campo de terraplenagem de vias de acesso, é preciso também deixar ficar que proximamente o nosso Executivo está a desenhar esforços, são esforços que estão mesmo já colocados no plano econômico e social do município para 2021, a aquisição de maquinarias para responder de forma cabal à questão da erosão e também da situação das chuvas que tem deitado abaixo este esforço todo. Muito obrigado, Roberto Matinho. Sara Chichango, como é que olha as ações do governo, do seu ponto de vista, até que ponto vão de acordo com as necessidades que o povo moçambicano, neste caso o patrão do presidente da República, segundo as palavras dele, vão de acordo com aquilo que são as necessidades? Bom, para dizer que as ações do governo não chegam a satisfazer a 100% a todos os níveis naquilo que devia ser, porque nós temos constatado que de 5 em 5 anos há desenvolvimento, há planos que são elaborados para o quê? Para suprir a questão da gestão das calamidades naturais. Há fundos que há fundos que são alocados para gerir a questão das estradas. E neste momento de chuvas, e ventos e ciclones, nós conseguimos ver as nossas vias de acesso degradadas e às vezes nos questionamos para onde é que vão esses fundos uma vez alocados. Não vou falar disso, mas primeiro vou falar da questão daquilo que tem acontecido em Moçambique. Nós esperamos uma calamidade acontecer e não nos preparamos antes desta calamidade, no sentido de apelar às populações para não construírem nas zonas de risco, para saírem cedo dessas zonas de risco para as zonas mais seguras. Isso não acontece, só esperamos naquele momento em que a calamidade já está lá a fazer a sua manifestação, então corremos ali como governo com um saco de arroz, uma lata de milho, talvez 1 quilo de açúcar, para ir lá darmos àquela pessoa. Mas não devia ser desta maneira, deveríamos criar políticas como governo de Moçambique, criarmos políticas no sentido de evitar essas catástrofes. É assim, há uma outra questão aqui que eu gostaria de perguntar ao Sr. Roberto Massinho, porque ele diz que
a localidade de Mapinhane tem sido assolada as estradas da localidade de Mapinhane não têm as boas vias de acesso. Nós queríamos saber, como movimento democrático, quais são os planos que têm sido desenvolvidos neste governo para minimizar esta situação das vias de acesso, conforme ele estava a dizer que as vias são intransitáveis. E outra questão sobre a via de Mabote. O que o governo pensa? Porque ano após ano nós registramos que a via de Mapinhane e Mabote tem sido uma crítica para a população poder usufruir daquela via. Muito obrigado. Eu penso que íamos chegar nessa questão, mas muito obrigado pela sua colocação. Ricardo Tembe, quero saber de si, neste momento o país está sendo assolado pelos dois fenômenos naturais, me refiro de chuvas fortes que de certa forma acabam inundando muitas residências, para além de infraestruturas públicas também, e ventos ciclónicos também que têm destruído diversas infraestruturas. Daquilo que consegue ver no terreno, que o governo tem vindo a levar a cabo, sobretudo como forma de minimizar os efeitos desses dois fenômenos, até que ponto as ações vão de acordo com as necessidades do povo moçambicano? Graças. Obrigado, nosso jornalista. Para mim, e em nome do Renamo, é uma graça para uma parte do povo moçambicano, aqueles que dependem da agricultura, porque com essa chuva vão poder ter algo de se alimentar, porque se não fosse com esta chuva, com o fica em casa, seria o pior. Então, voltando para a parte do governo, é mais um momento para beneficiar certas pessoas. Esta chuva vem para beneficiar certas pessoas que poderão usufruir de diversos donativos através desta mesma calamidade, para poderem meter alguma coisa nos bolsos, porque vamos ver que em todos os momentos, quando são calamidades naturais, a tendência é pedir esmola, que estamos mal aqui nós, nos ajudem. E quando esses mesmos donativos são alocados, já não chegam para aqueles que estão a sofrer no terreno. Eu só tenho aqui a agradecer a Deus pela parte positiva de pelo menos cair uma gota de água de cima para beneficiar o povo, porque por parte do governo não há nada. E pior como fica em casa, seria o pior para a nossa população. Então, assim, é mais uma graça. Para mim, eu considero de mais uma graça para os nossos agricultores locais. E muito obrigado. Para dizer que, no seu ponto de vista, as ações que o governo tem vindo a levar a cabo neste momento como forma de controlar essa situação de chuvas fortes e ventos ciclónicos não vão de acordo com aquilo que deveria fazer, no seu ponto de vista? Obrigado. Eu vivo aqui em Vilanculo e em Moçambique em particular. É que ao longo dessa chuva aqui, e em particular aqui no distrito de Vilanculo, nunca vi qualquer ação do governo. Por isso distancio-me aqui, claro, o governo está a fazer aquilo, o governo está a fazer aquilo, porque o governo não está a fazer nada. Por isso eu voltei a dizer, olha, é uma graça que vem de Deus de poder socorrer, porque lá pelo menos uma hortaliça vai sair do campo e as pessoas vão, pelo menos até lá para os meados de abril, vão ter alguma coisinha de se alimentar. Falar do governo neste momento de chuvas, ou não sei se dessas calamidades naturais, é mais uma chance para aqueles que estão em frente receberem alguma coisa a seu benefício. No seu ponto de vista, fazer nada, o que seria? Fazer nada, o que seria? Sim. Seria primeiro sair fora e fazer um acompanhamento, perceber de perto o que é que está a acontecer com o povo e agir. E entende que o governo está a fazer? Não está a agir. Aqui em Vilanculo, ninguém de nós já viu qualquer ação
de corresponder a esta necessidade que temos até hoje em dia. Eu vi o colega aqui a dizer que falava aqui das terraplanagens, das ruas, de vias de acesso. É hino nacional da escolinha, lá onde as crianças todas as manhãs são obrigadas a cantar o hino. Não há nada dessas coisas que está a acontecer. Ele mesmo está a falar do colega que está comigo lá na Assembleia e perdemos várias vezes até respeito na tentativa de ver se poderíamos corrigir estes cenários, porque é preferível que perde uns 5 anos fazer 10 km de estrada, porque vamos ter garantia de pelo menos no sítio X o que aconteceu. Falar do governo municipal, distrital, tocou muita coisa aqui, mas vou falar do governo municipal. O governo municipal, até neste preciso momento, ainda não fez nada visível e convincente de aqui podermos hoje, até estes tantos momentos, termos que falar alguma coisa. É até preferível o ex-presidente, o Abílio Machado, fez. Essas vias de acesso que a gente podemos ver aqui em Vilanculo foi o Abílio. Obrigado, o atual edil não. Obrigado, Ricardo Tembe. Roberto Matinho, sabemos que o governo do dia é do partido Frelimo, neste caso. Quero saber de si. Penso que também ouviu atentamente as palavras que saíram da boca do Ricardo Tembe, a semelhança de outras palavras que saíram da membro do Movimento Democrático de Moçambique, a Sara Chichango. Segundo os dois, o governo nada faz para controlar essa situação de ventos ciclónicos e chuvas fortes que acabam destruindo diversas infraestruturas, para além de certas casas também que se encontram nas zonas de risco que são inundadas. Lamentavelmente, estou a lidar com alguns colegas que não sabem o que dizem, não sabem o que comentam se calhar para satisfazer os apetites de um pequeno grupo de pessoas que os confiou para aqui estar. Mas o mais importante, não podem apenas satisfazer as ansiedades de quem os delegou para aqui, mas sim da população como sendo o nosso ponto de chegada, nosso ponto de partida, nosso foco como partidos políticos. Dizer que não conhece, não está a ver nenhum trabalho que este governo está a fazer é muito caricato dizer isso. Significa que o colega não tem olhos para ver. E se tem olhos para ver, deve estar a usar outros instrumentos não apropriados para poder discernir o bem e o mal. Ou pode estar até a sofrer de alguma patologia que não consegue distinguir e descortinar o que está sendo realizado. Vou falar primeiro, mas de uma forma sintética, do trabalho do governo, do trabalho do Conselho Municipal. O Conselho Municipal é gerido até aqui pela Frelimo. Se o colega diz que não consegue ver o trabalho que está sendo feito, ele acho que vive no bairro do aeroporto e para chegar até aqui usou a ponte sobre o Rio Chicome no Matadouro. Na altura era impossível transitar sobre aquela via, mas quem fez é o Conselho Municipal, quem fez é o Executivo dirigido sabiamente pela Frelimo, e é preciso reconhecer isso. Mas quando passa esta ponte, ele vai andar sobre o asfalto das estradas intervencionadas pelo Executivo da Frelimo. Ainda este mandato, o colega diz que não viu praticamente nada. É preciso abrir a vista e reparar um pouco para frente. Há de notar uma estrada intervencionada pelo Conselho Municipal que parte do Manuelane até a Delegação Marítima. Esta estrada está agora na segunda fase. O empreiteiro está a trabalhar partindo da Delegação Marítima
até a escola secundária de Vilanculo. E num futuro muito breve, esta estrada vai ser entregue aos munícipes de Vilanculo, fruto do trabalho abnegado que o presidente William Tonzini e a sua equipe visionária, bem dirigida pela Frelimo, está a realizar. Não só, há uma outra via que parte, que intercepta a Avenida Eduardo Mondlane e vai até ao Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, através de pavés. Este é um trabalho que está sendo realizado. Em termos de terraplenagem, temos aquela estrada que parte do Complexo Nhelete até ao cemitério Luís Sambo. É a Frelimo que está a fazer aquela via. É a Frelimo que está a fazer. É intransitável. No passado, se calhar desde que saiu aqui o colonialismo português, chopela nunca circulou por ali, bicicleta nunca passou por ali, mas a partir do ano passado vimos bicicletas a circular por aquela via, vimos chopelas a circular por aquela via, entre tantas outras realizações que o governo está a fazer. A minha colega procurava saber sobre as vias de acesso em Mapinhano, o que é que o governo está a fazer. Está a fazer muito, colega. Está a fazer muito, o governo da Frelimo está muito preocupado e está a intervir na construção e reabilitação de estradas vicinais de todo o distrito, não só da localidade de Mapinhano, como também da localidade de Quehuene. No passado também era impensável chegar à localidade de Quehuene através de uma viatura. Mas hoje em dia, até viaturas sem atração a 4 rodas chegam a Quehuene. Estes são os esforços que devem ser exaltados do governo da Frelimo. Entre tantas realizações, entre tantas infraestruturas que estão sendo realizadas, vamos tentar tirar os óculos de madeira e ver. E também o trabalho dos partidos da oposição não é só se limitar em criticar, mas também deve ter esta capacidade de elogiar o trabalho que está sendo feito pelo governo da Frelimo e propor soluções. Nós sabemos que há muita coisa que deve ser ainda realizada ou feita pela nossa população, mas dizer que nada foi feito, não se fez nada, podia ser uma atitude de quem não está a ver o que está sendo realizado de fato. Muito obrigado, Roberto Matzinho. Desculpa, Ricardo Tembe, vou passar a palavra, mas antes queria aqui persistir com o Roberto Matzinho. Se formos a olhar os locais que neste momento estão mais assolados por estes dois fenômenos, são quase os mesmos locais que noutras épocas chuvosas e ciclónicas são assolados. Não estará a faltar alguma coisa em termos do trabalho forte, do trabalho de persistência, um trabalho persistente por parte do governo. Vamos falar aqui em Vilanculo, por exemplo, essa via que parte de Mapinhana até Mabote, há anos, mesmo no ano de 2020, falava-se que aquela via ia se beneficiar de um trabalho de raiz, mas de lá até cá esse trabalho ainda não aconteceu e neste momento até informações recentemente divulgadas pelos órgãos de comunicação indicavam que aquela via está intransitável, até os meios de transporte que transportam pessoas de Mapinhane para Mabote e vice-versa não conseguem chegar nesses dois pontos. Não estará a faltar alguma coisa por parte do governo, no seu ponto de vista? E o que eu posso dizer, o que eu posso comentar é que esta estrada que costuma espinha dorsal, Mapinhane, Mabote, não pode ser vista como sendo a única, ou não pode ser uma ilha. Eu podia comparar a estrada Mapinhane, Mabote, com a intervenção da nossa marginal. No passado, falou-se muito da reabilitação e modernização ou requalificação da marginal, mas
os fundos para a requalificação da marginal são fundos que em 5 anos o município de Vilanculo não consegue coletar. Não sendo possível a sua intervenção através de fundos do Conselho Municipal, é preciso que o governo central aloque, desembolse fundos, mas esses fundos também devem ser equacionados olhando para a realidade do país. Para o caso vertente, mais para a sua questão e outra da minha colega aqui ao lado, a estrada Mapinhane-Pafor está sendo intervencionada neste momento para poder ver as viaturas a transitar, os bens a passar por aquela via sem muitos problemas. Mas nós não devemos nos esquecer do projeto, do plano do governo, da construção da estrada de raiz, a estrada de raiz Mapinhane-Pafor. Este projeto supera aquilo que são os fundos que são alocados para a dinamização de atividades do governo do distrito de Vilanculo. Mas também temos que realizar que esta atividade não foi abandonada. Esta atividade vai ser concretizada. Tudo é paulatino, olhando aquilo que é prioridade das prioridades. É verdade que os meus colegas da oposição, agora com chuva, estão a falar de Vilanculo, mas nós até podemos fazer uma introspeção, ou seja, eles deviam fazer uma introspeção dos pequenos municípios que estão a liderar. Qual é o ponto da situação? Porque nós não podemos reparar aquilo que está a acontecer ao vizinho sem, contudo, ver o que está a acontecer exatamente na sua própria casa. O assunto da estrada Mapinhane-Pafor há de ter o seu desfecho final, aquele desfecho que todos os moçambicanos anseiam, aquele desfecho que todos os moçambicanos gostariam de ver. Mas neste momento, quem puder passar por aquela via há de ver máquinas a roncar com vista a permitir a transitabilidade das viaturas de Mapinhane para Mabote e vice-versa. Muito obrigado. Sara Chiklango, Ricardo Temevoi. Sara Chiklango, no seu ponto de vista, o que gostaria de ver a ser feito pelo governo como forma de controlar esses fenômenos que anualmente temos vindo a assistir aqui no nosso país, sem exceção do distrito de Vilanculo, sobretudo neste momento chuvoso, acompanhado também por ventos ciclónicos? Sendo calamidades naturais, eu penso que o homem dificilmente pode intervir ou fazer parar a chuva, fazer parar o ciclone, mas devem haver medidas para a precaução dos mesmos. Eu estava aqui a acompanhar atentamente o colega do painel, o Sr. Roberto, a falar da questão da estrada de Mapinhane e Mabote, de que brevemente vai estar ela a ser reabilitada. É que nós esperamos o pior que aconteça depois para enviarmos as máquinas lá para poderem fazer o trabalho, que nas condições normais não devia ser desta maneira. Agora, dizer que temos que tirar os óculos de madeira que a gente tem para podermos ver o que o governo está a fazer. Eu penso que neste momento quem tirou óculos de madeira deve ser o presidente do Conselho Municipal. Pelo menos deu para viajar, ir à cidade da Beira e ver como é que aquela cidade está, para poder imitar pela primeira vez. Agora já temos essa estrada famosa que sempre se fala, de pavê, que liga o Manuelane até ao Mucoque. Bem haja, posso dizer, mas dizer que quem deve tirar óculos de madeira somos nós, não. Nós estamos até agora a aplaudir porque pelo menos ele, o Tunzini, conseguiu tirar os seus óculos de madeira e ver que o desenvolvimento, quando estiver, o desenvolvimento é possível quando haver vontade. E outra questão, eu queria saber, sempre que há um plano quinquenal, tenho certeza que há fundos alocados nesse plano quinquenal.
E se há fundos alocados em todas as instituições, tenho certeza que houve um fundo que foi alocado para reabilitar ou asfaltar aquela estrada de Mapinhã. Então, aonde é que foram parar os fundos do quinquênio passado? Porque essa via não começou-se a falar agora, começou-se a falar aos quinquênios passados. Passaram vários presidentes a falar da via de Mapinhane, Mabote, Mapinhane, Mabote. Em 45 anos só se fala de Mapinhane, Mabote. Vão lá colocar as máquinas só para alisar o terreno. Por que não fazer uma coisa de raiz? Então, esta é a questão que eu coloco. Onde é que foram parar estes fundos? E a outra questão, nós temos estradas aqui a nível do nosso país. Essas estradas são estradas que o colono deixou, mas usamos até hoje. Mas as estradas que são feitas hoje pelos engenheiros do governo do dia, são estradas que basta ver uma pequena chuva, estão lá os poços. Eu digo poços, são os buracos que lá conseguimos ver. Mas estão lá os engenheiros, estão lá os fiscais. Será que eles, quando compram o material para poder asfaltar essas estradas, compram o material de primeira qualidade ou de segunda? Ou usam os 20% dos 100% que são alocados fundos, usam 20% para a reabilitação ou asfaltagem da estrada e os 80% onde é que estão? Talvez para satisfazer a esse grupo o que resta, dividem-se entre eles e comem, e depois vêm aqui e dizer que bem haja, as obras estão lá a acontecer. Que obras estão a acontecer? É por isso nós, como movimento democrático, não estamos a ver nada que está a acontecer com o governo do dia, a não ser fazer pequenas obras para o inglês ver com aquilo que resta do bolo que foi realizado para o tal. Ricardo Temer, do seu ponto de vista, a solução em vista como forma de minimizar os efeitos negativos que são provocados pelos fenómenos naturais que ultimamente temos vindo a assistir no nosso país, com grande destaque para chuvas intensas e também ventos ciclónicos. Sabemos que são fenômenos de Deus, que o homem não tem como impedi-los, mas como forma de minimizar, sobretudo de modo a não atingir grandemente a população moçambicana. Obrigado. Eu primeiro tenho a dizer que sinto uma grande vergonha, porque, pelo que eu sei, ou que saiba, o colega Roberto Mazinha é um professor que chega aqui, é dito bem o tema de que é que estamos a falar aqui. Aqui a pergunta vinha: o que é que está sendo feito neste preciso momento, neste tempo chuvoso, agora mesmo? O que é que está sendo feito? O colega aqui saltou, foi falar de Mapinhane, saltou, foi falar da governação da Frelimo, saltou, foi falar das estradas municipais. A pergunta pretende saber o que é que está sendo feito neste preciso momento para que os nossos irmãos não sejam atingidos com estes fenômenos que hoje, agora mesmo, estamos a falar. Está lá uma chuva lá fora. O que é que está sendo feito agora? Agora, o meu colega aqui, ainda professor, salta o tema, se faz de uma pessoa que não entende o que está a falar. Saltou aqui, foi falar do arruamento, a rua que parte do Manuelani para lá. Talvez lhe reforçar como colega que estamos juntos ainda lá na Assembleia. Aquela rua teve um bom princípio. Com a empresa que estava a construir, era a Vilcom. Tinha um bom princípio. Do Manuelani até a escola secundária de Mucoque. Qual é a rua? Você nunca viu a rua? E de lá de Mucoque. Lá na delegação marítima, para cá. As pessoas estão lá. A empresa que está lá agora, que já não é Vilcom, a Vilcom que estava a fazer uma qualidade boa, foi encostada porque não é aliado da Frelimo. Foi encostada a Vilcom, agora que estamos a falar. Está lá uma empresa que, se eu tivesse uma câmera igual a essa vossa, eu ia tirar as imagens, confirmarmos aqui. É uma vergonha. Nós estivemos lá, vimos isso e apelamos a quem do direito para devolver aquela empresa Vilcom que estava a construir lá. Eu não faço parte de nenhuma empresa de construção civil, mas eu tenho a elogiar aquela empresa Vilcom que estava a construir, aquela vergonha que está sendo trazida da delegação marítima para cá. Aquilo é uma vergonha. Então, só para citar
um pouco daquilo que o colega estava a dizer, porque o ponto aqui tratava-se de o que está sendo feito agora nessa época chuvosa, a quando eu disse que era momento de estes colegas da Frelimo usufruírem dos donativos. Estamos a tratar assunto desta chuva agora. E ele saltou aqui e foi falar governação da Frelimo, governação Mapiano, não, Sim, não então foge. penso marcar o tempo para também não possa perder seu tempo. Sim, mas o que eu tenho a dizer é que neste preciso momento o governo tinha que prestar maior atenção no ver quem que está mal posicionado para não ser atingido com esses ciclones. Neste preciso momento, passando os ciclones, pode talvez voltar naquela sua vida normal de terraplanagem, depois quando cai uma outra chuva, arranca tudo aquilo. Eu até citei aqui que até é mais ou menos o que fez o Abílio Machado, o ex-presidente, porque no intervalo de 5 anos, é visível, pelo menos onde não havia água, já estão lá projetos que pelo menos adiantaram uma água lá, mesmo que a água não esteja boa em condições, já adiantaram uma água lá. Mas falar deste executivo, para mim hoje não é... Nós estamos a avaliar o executivo de William Tunzinho. Sim, mas Eu eu penso estou a que, se calhar, falar, próxima eu edição, estou a falar vamos daquilo falar que disso. está a acontecer no terreno agora. É triste, porque são covas. Pior é aqui em Vilanculo que se vive de chopelas. As pessoas saem de chopela, a água está a 1 metro para cima, o chopela está a 50 centímetros. Como é que vão passar ali? E o colega vem embelezar. Por isso que eu disse que era uma vergonha, porque ele é um professor e tem conhecimento. Se faz de uma pessoa que não sabe de que está a falar aqui. É uma vergonha, é vergonhoso. Termos esse tipo de pessoas. É vergonhoso. Roberto Matim? Muito obrigado. Esta fala de vergonha, para mim, eu considero uma lástima. Que se preza representante, o digno representante dos munícipes desta paradisíaca cidade de Vilanculo falar desta maneira, expressar-se desta forma, ele contradiz. Ora, diz que não reconhece o trabalho que está sendo feito. Ora, diz que há uma estrada que está sendo foi intervencionada pela Vilcon, sei lá quanto. Então, é uma incoerência total do que ele está a falar. Fala e depois discorda consigo próprio. Mas eu queria ajudar o meu colega no seguinte. Sabe, Ricardo, quando se fala de adjudicação de obras públicas, e neste caso vertendo a adjudicação de obras municipais, elas devem respeitar o princípio de concurso público. E todas as empresas concorrem em pé de igualdade. Quero crer que a Vilcon, se foi adjudicada aquela obra que parte do Manuelano até a Escola Secundária de Mucoque, é porque concorreu com tantas outras empresas, ela ganhou. Aqui não está a se olhar para as cores partidárias das empresas. Não sei se as empresas têm cores partidárias. Esta empresa ganhou, como também ganhou essa outra que está a referir. E se o colega tiver uma empresa, pode concorrer, procura se informar junto ao Conselho Municipal para concorrer a tantas obras municipais. No âmbito do desenvolvimento de infraestruturas municipais, o município de Vilanculo não está apenas focado à intervenção de vias de acesso, como também a construção de várias infraestruturas. Roberto Matinho, peço para deixarmos esse tema, se calhar, para a próxima edição, quando formos a falar do primeiro aniversário da elevação de Vilanculo à categoria de cidade. Muito certo, mas deixe-me só concluir a questão também que a colega Sara dizia. Falava dos programas quinquenais versus planos econômicos e sociais. Dizia ela que a cada mandato há esperança de ver aquela via de facto reabilitada. Aliás, dizia ela que os fundos estão a ficar com os próprios dirigentes. Eu acho que essa é uma questão de uma difamação, uma calúnia total, porque o que a colega Sara também deve saber a partir de hoje, quando se fala do plano econômico e social, deve estar agregado aquilo que nós chamamos de orçamento. Qualquer atividade que o governo realiza, quer a nível do bairro, quer a nível do distrito, quer a nível da província,
carece de um orçamento. E este orçamento, os dois colegas devem saber, não é um dinheiro que está no saco azul do governo. O dinheiro deve sair da contribuição dos seus cidadãos. Neste caso, os munícipes, os cidadãos, devem participar pagando aquilo que são as suas obrigações fiscais, aquilo que são as suas obrigações, como é o pagamento de imposto. Se calhar os colegas aqui estão a falar, não pagaram o imposto do ano passado. Muito obrigado, Roberto. É com este valor Obrigado, que faz-se escola e tantas outras Sim, infraestruturas. O Política na Mesa observa seu intervalo e voltamos já já. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Assim, caro internauta, voltamos para a segunda e última parte do seu programa Política na Mesa. O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, promete continuar a lutar para combater os ataques armados no centro e norte do país. O estadista falava na última quarta-feira, 17 do mês em curso, no seu discurso fúnebre do general na reserva João Pelembe. Sabemos muito bem que os ataques armados, de uma forma particular que vem se registrando na zona norte do país, falo precisamente de Cabo Delgado, tiveram seu início no mês, ou melhor, em 2017, e estamos no seu quarto ano após esses ataques terem iniciado naquele ponto do país, e já fizeram com que muitos irmãos nossos perdessem suas vidas, perdessem seus bens, e outros, por parte do governo, foram, ou através do trabalho que o governo tem vindo a fazer, sobretudo para proporcionar melhores serviços à população daquele ponto, beneficiaram-se de algumas residências fora daquela província, ou foram tiveram que forçosamente foram movidos para outros pontos do nosso país. Agora queria saber do Roberto Mazzini, tendo em conta que estes ataques tiveram seu início em 2017, o chefe de Estado moçambicano, entre outras figuras do nosso país, vem com esses discursos de encorajamento, discursos que mostram claramente o interesse de se combater os ataques armados no centro e norte do país, mas no fim de tudo os resultados sempre foram ao contrário daquilo que eles prometem. Qual a leitura que faz? No seu ponto de vista, estará a falhar ou a faltar alguma coisa de modo a se concretizar essas promessas, tanto do comandante-geral da PRM, o Bernardino Rafael, assim como do comandante-em-chefe, o presidente da República, e de todos os moçambicanos? Muito obrigado. Eu queria corrigir. O camarada Filipe Jacinto Nyusi, na qualidade do comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança, o que ele tem deixado, o que ele tem falado, tem vindo a ser recebido em boas mãos por aqueles que devem executar no terreno, que são as nossas Forças de Defesa e Segurança. Se notar, o ano passado, nós vimos um envolvimento ativo das nossas Forças de Defesa e Segurança em Cabo Delgado, visando expulsar e também colocar a província de Cabo Delgado nos patamares de desenvolvimento, quando as nossas Forças de Defesa e Segurança atacavam e também expulsavam os contra-pátria. Estou a falar dos terroristas. E também esta situação dos inimigos do desenvolvimento, esta ação dos terroristas em Cabo Delgado, não é uma ação que deve ser combatida apenas
por nós como moçambicanos. Devemos nos referir que Moçambique faz fronteira com alguns países da região e o nosso presidente, o presidente Filipe Jacinto Nyusi, tem estado também a colocar na mesa esta situação de terrorismo em Cabo Delgado. Agora estamos a falar de Cabo Delgado, mas se a situação não for colocada em prática de ações visando regredir esta atividade dos malfeitores, vai se estender em todas as províncias do nosso país e isso há de ser um caos total. E para que isso não aconteça, tem estado a trabalhar com os presidentes dos países da região. Muito recentemente esteve na Tanzânia com seu homólogo John Magufuli, para que haja um trabalho conjunto, porque alguns desses terroristas vêm da Tanzânia para o lado do nosso país e outros são concidadãos nossos que são aliciados valores monetários e entram em esquemas de criar o ódio, de criar inimizades com os seus compatriotas. Tem estado também a trabalhar com outros organismos internacionais no sentido de colocar a nossa província, o nosso país, no melhor destino do mundo em termos de laços de cooperação entre os povos. E o antigo Estado-Maior-General, que o Deus o tenha, quando foi nomeado na altura pelo comandante-em-chefe das Forças de Defesa e Segurança, o presidente Filipe Jacinto Nyusi, para o campo de teatro operacional norte em Cabo Delgado, ele traçou algumas medidas muito concretas, valendo a sua valentia, a sua bravura e a sua capacidade também de lidar com os militares para expulsar os terroristas. Vimos diversas baixas por parte dos terroristas, o que significa um trabalho que está sendo realizado pelas Forças de Defesa e Segurança, para corrigir também ao colega que o que o chefe do Estado tem estado a se pronunciar tem estado também a ser cumprido pelas Forças de Defesa e Segurança no terreno, não só em Cabo Delgado, como também aqui na zona centro do país, para o assunto já bicudo, mas reduzido também à insignificância da junta militar da Renamo. O próprio Nhongo, por sentir-se encoralado pela atividade que as nossas Forças de Defesa e Segurança têm estado a desenvolver nas províncias de Manica e Sofala, já está sozinho. Muitos dos seus apoiantes, muitos dos seus braços direitos são capturados dia após dia pelas nossas Forças de Defesa e Segurança, o que demonstra claramente que o próprio Mariano Nhongo, quando não se entregar às Forças de Defesa e Segurança, a qualquer momento poderá ser capturado e responsabilizado pelos seus atos. Este seria o momento ideal de se entregar e abraçar também o projeto comum do DDR e também para ser reintegrado neste chamamento que a pátria lhe coloca para o desenvolvimento do nosso país. Veja só um homem que tem sua família, tem os seus conhecidos, viver na mata nesses dias de chuva, mas já caçando o outro irmão. Isso, eu acho que ele devia se chamar a razão, o próprio Nhongo, e outros que o apoiam cá de fora, para abandonar esta situação e abraçar o DDR. Muito obrigado pelo seu ponto de vista, Roberto Massinha, relativamente a este tema. Quero ver a Sara, o que é que tem por dizer relativamente a este assunto. O chefe de Estado moçambicano diz que vai continuar a lutar para combater os ataques armados em Cabo Delgado e no centro do país. Esta não é a primeira nem a segunda vez em que o chefe de Estado moçambicano mostra esse seu lado bom de se combater de uma vez por todas esses ataques que têm retardado o desenvolvimento de Moçambique. No seu ponto de vista, será que as forças de defesa de Moçambique estão a cumprir com as promessas ou estão a colocar em prática aquilo que é o desejo do mais alto magistrado da nação moçambicana? Bom,
Com relação a este tema, assuntos militares são muito complexos. Eu nunca fui militar, mas como comentador, sob o meu ponto de vista, vou ter que comentar quanto a esse tema. Diz-se em gíria popular, onde lutam dois elefantes, o capim é que sofre. E neste caso, quem está a sofrer é a população. É o povo moçambicano que está a sofrer, principalmente o povo que está em Cabo Delgado. Dia e noite, nem sabe onde é que vai dormir. Os ataques acontecem a qualquer hora. Então, com relação aos pronunciamentos do Presidente da República em acabar com a guerra, não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro pronunciamento. Mudam-se os generais, criam-se estratégias, mas a guerra não está lá a acabar. Morrem pessoas, morrem os nossos soldados e principalmente quando morrem por uma causa que mesmo eles não conhecem, só vão lá porque juraram defender a pátria. É complicado. São militares, mas são pessoas, são nossos irmãos. Quando se luta por uma causa que o motivo a pessoa não conhece, é complicado, principalmente para nós que somos mães. Agora, falar de guerra para o movimento democrático vai ser muito complicado eu desenvolver este tema, porque o MDM, que é o meu partido, ele nem tem armas. E quando surgiu o movimento democrático, surgiu através do nosso manifesto político, que nós fomos manifestar, porque as políticas do MDM não são políticas belicistas, são políticas que desenvolvem ações para o bem-estar do povo moçambicano, onde lá está inserido o bem, a educação, o bem-estar, a divisão equitativa dos recursos naturais desse Moçambique. Então, falar de guerra aqui vai ser muito complicado para o meu movimento democrático, porque nós, como partido, não temos armas. O que nós apelamos é que a guerra acabe, que o presidente, esses pronunciamentos que tem feito, não devem ser só para o inglês ver. Tem que acontecer. E muito obrigada. Obrigado. Ricardo Tembe, como é que olha este pronunciamento do chefe de Estado, o Filipe Jacinto Nunes, ao prometer continuar a combater os ataques armados no centro e norte do país? Sabemos muito bem que são ataques que têm como alvo pessoas indefesas, muitas delas já perderam seus bens e estão em locais incertos e, enfim, de certa forma acabam também retardando aquilo que é o desenvolvimento do país. Como é que olha esses ataques, particularmente de Cabo Delgado? Este é o seu quarto ano, mas até agora ainda não temos uma solução em vista, se formos a olhar pelas ações que estão em curso neste momento. Obrigado. Em nome da RENAM, a qual é dirigida por Sua Excelência o General Ossuf Nomad, falando da guerra, eu tenho a levantar as mãos, porque a RENAM não está mais em guerra. Por isso está em DDR, que é presenciado e assistido por todo o povo moçambicano. Então, aqui temos a dividir as responsabilidades, né? O tema, ela em si, diz que o Presidente da República vai fazer o quê? Vai continuar a combater. Então, quem está no combate é quem está em guerra. E a RENAM não está em guerra. Então, talvez, como moçambicano também, que esta mesma situação de combates, não combates, conforme é dito aqui, minha sola, eu tenho primeiro a convidarmos a todos moçambicanos, a cada um de nós, a darmos o reparo para trás, para a própria história de Moçambique, porque essa mesma história do surgimento, da exploração da bacia do Rovuma é o que causa estes conflitos, que na minha opinião pessoal, eu tenho a dizer que o Presidente da República tinha que ter muita atenção e, se possível, aceitar ser humilde, porque esta situação de guerra de Cabo Delgado, olha,
Eu até recordo uma data que acompanhei na notícia de o ex-presidente Armando Emílio Guebuza saiu para os Estados Unidos a negociar os norte-americanos para explorarem a bacia do Rovuma. Tendo ido negociar a esses investidores para a bacia do Rovuma, como é que ele saiu dentro da sua formação política? Foi só empurrado. E empurrado para fora e de qualquer maneira. Depois de um esforço, de um trabalho pessoal, ele, além de ser presidente, havia uma parte a que ele tentava contribuir como pessoa, mas depois foi escorraçado de qualquer maneira. E ainda tenho aqui uma outra citação do atual presidente da República de Moçambique na sede do Comitê Central da Frelimo, ao quando disse que o povo lá fora estava a desconfiar as ações da Frelimo. Quer dizer que esta situação, para mim, na minha opinião pessoal, esta situação de Cabo Delgado é resultado de uma revolta interna no seio da própria Frelimo. O que quer dizer? A própria Frelimo, ela em si, é visível para quem tem uma mínima noção política, como eu, de poder ver que ela em si, a Frelimo, está dividida em alas. Temos a Frelimo de Joaquim Alberto Chissano, é uma outra de paz, é Grupo Obama de paz lá embaixo. Tem uma outra Frelimo de Armando Emílio Guebuza, quem trouxe o projeto a Viana d'Arco, também está num outro canto. E tem uma outra Frelimo também que está a dar avanço. Então, este problema todo, que até todos nós somos atormentados, para mim, como meio político pela Renamo, tenho a dizer que é uma situação interna, é um assunto da própria Frelimo. Então, a boa estratégia que talvez o Presidente da República deveria fazer não seria esta forma de dizer vou continuar a combater. Ali ele ainda mostra o braço de ferro. O que deveria fazer tinha que tentar ser um pouco humilde e junto de seus colegas, porque disse na sede do seu partido que estavam a ser desconfiados de fora. Sinal de ele tem conhecimento de quem é que está a promover aquilo. Por que é que quando alguém vai roubar um pato, antes de chegar até o mercado para vender o mesmo pato, já é conhecido quem é que roubou o pato? E aqui uma guerra igual àquela, vamos dizer que é uma guerra, são insurgentes, ainda sem rosto. Que tipo de português é esse? Ricardo Tembe, falou do divisionismo no seio do partido Frelimo, trouxe aqui 3 alas. Agora, olhando para aquela situação que está a acontecer na província de Cabo Delgado, qual é a ala que, no seu ponto de vista, né, na sua análise, qual a ala que está a provocar aquela guerra que até agora ainda não se sabe e não tem nenhuma solução em vista? Eu não posso até aqui saber definir, indicar aquela ala que é autor deste, mas há uma revolta daqueles que deram muito por este país, ainda pela própria Frelimo, que de repente são escorraçados de qualquer maneira e não são mais vistos, não há aquela atenção de prestar maior atenção por essas pessoas. Para dizer que, por mais que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, mostre interesse de combater aqueles ataques, não, via guerra não seria a saída certa. De que forma, mas do seu ponto de vista, qual seria a solução? Mas sim uma humildade e dentro da sua formação política procurar inteirar e convidar as partes que também deram contributo até eles chegar lá como Presidente da República, fazer parte, analisarem juntos. Porque vamos dar um reparo a quando eles estavam a ser desconfiados lá fora pelo povo. E ainda recordamos também que o povo moçambicano em Cabo Delgado, no tempo da campanha, saiu a protestar que a Frelimo que estava a trazer os insurgentes em Cabo Delgado. Vimos todos ao longo da campanha de 2019. Então há uma necessidade de aqui juntar esforços, mas não via guerra, mas via diálogo. Primeiro, o diálogo tem que existir no seio da própria Frelimo. Entre eles, lá na Frelimo, sentarem, terem um bom debate e perceberem bem, porque há uma revolta.
Há quem fez esforço para aquela nadar estar lá. Muito e obrigado. onde é que parou depois? Não só o presidente, o coisa, como é que chama? O João Quixissam. Ele também deu o papel dele. Ele até pode o rancor dele dizer, cruzar as mãos e dizer o que estão a fazer por este Moçambique que tanto dei para trazer a paz. E chegam hoje e chutam as coisas de qualquer maneira. Então, ali há tendência de uma revolta. Há uma questão interna. Esse sofrimento dos atormentos de Cabo Delgado é uma situação interna da Frelimo. Então, a própria Frelimo deve parar, sentar e reestruturar-se e vamos ter paz. Muito obrigado. Mas quando for ainda guerra, vamos combater. Vai combater a quem? Porque são da base dele lá. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Agora, quanto à situação do centro do país, dizem que a junta militar é da Renamo, alguns descontentes da Renamo formaram uma guerrilha ou um grupo ali que, de certa forma, acaba retardando o desenvolvimento do país, a avaliarmos pelos danos que aqueles homens armados têm vindo a causar para a população de Manica e Sofala. Qual é a sua análise? Obrigado. Quanto ao ponto daqui do centro. O ponto do centro, primeiro, eu tenho a dizer como político e pela mesma Renamo, que o que houve numa primeira fase daquilo que aconteceu pela própria Renamo foi uma suspeita, foi uma desconfiança antecipada. Porque quando toma posse Sua Excelência o Presidente Ossuf Momadi, ficou alguns dias e começou a existir o general Mariano Nhongo com tendência de não acreditar que o atual presidente do partido poderia conduzir os destinos da Renamo. Então, ali começou a haver uma desconfiança de... Ele foi muito bem humilhado, mas porque ele é homem de paz, aceitou ser chamado em todos os nomes. Todos os nomes foi chamado o atual presidente da minha formação, o general Ossuf Momadi, foi chamado em todos os nomes. Mas a única coisa que ele queria fazer era cumprir com aquilo que o malogrado Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama teria negociado e que estava na mesa. A única coisa era só apenas entregar. Entregar o quê? A democracia. E é aquilo que ele fez. Entregou, abriu as mãos, mas aconteceu que havia uma desconfiança do lado. E na base daquela desconfiança, o que aconteceu? Quando a própria Frelimo, até quando queria ganhar as eleições, foi aliciando o próprio general Mariano Nhongo e saiu na véspera da campanha dizendo: olha, não podem votar mais no Ossuf Momadi. Não podem votar no Ossuf Momadi. Quem votar no Ossuf Momadi... E ali fica mais claro que, como a Frelimo gosta de aliciar pessoas, ele também foi aliciado, dizer: olha lá, põe lá água aí, para que o Ossuf Momadi não ceda ao poder e você vai ter uma parte. Ele fez essa missão, porque anteriormente, antes dessa ação, era um assunto interno que tinha fóruns próprios no seio da minha formação política Renamo. Na Renamo há espaço para diálogo, há espaço para congresso, há espaço, mesmo eu que estou a falar, Ricardo Tembe de Vilanculo, eu falo com o presidente do meu partido, com o presidente Ossuf Momadi. Os senhores jornalistas daqui de Vilanculo presenciaram que eu mesmo falei com o presidente. Ele está aberto assim a dialogar com qualquer pessoa. Mas como a Frelimo queria ganhar as eleições, foi aliciando o Mariano Nhongo saiu a pôr água na Renamo, e depois de ter posto água na Renamo, a Renamo também disse: este não é nosso. O nosso que diz que não podemos ganhar as eleições. Então, quando volta, cobra a parte dele, e a parte dele não conseguiu ganhar, então estão em choque. E Mariano Nhongo, o que está a fazer não tem nada a ver com a Renamo. Porque presenciamos, escutamos todo o povo moçambicano, que ele retirou-se na Renamo e disse: não podem votar o presidente da Renamo, que é o Ossuf Momadi. Então, está a querer dizer que a junta militar foi criada pela Frelimo? A junta militar, quem sabe melhor responder? Essa é a segunda via, eu aqui a dizer num canal televisivo, que em vida o malogrado Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama, quando ele padecia
terá falado com o Presidente da República e disse que nada poderia falhar. E o Presidente da República saiu num canal televisivo, que eu não preciso mencionar aqui, a dizer que foi recomendado que nada poderia falhar e que tudo tinha que dar certo. E por que não está a dar certo? Aliás, se são falhas do meu atual Presidente, Ossuf Momad, é ele como Presidente da República que tinha as bases daquilo que teria negociado com o malogrado Sua Excelência o Presidente Afonso Dhlakama. Deveria ter-lhe aconselhado em aspectos negativos para que tudo corresse bem. Mas como tinha também seus objetivos, que era ceder seu poder, apanhou uma pessoa humilde, que é o meu presidente, ou se formado humilde, tá bom, paz. E depois foi aliciando o outro, aquele que foi aliciado, à espera de, é para eu ganhar, vai ser encostado ao Suf Momad e vou ganhar, eu é que vou passar a ser presidente. Depois não conseguiu ser presidente e estão agora a correrem um ao outro. Mas aqueles homens estão no centro, são da Renamo ou não são? Antigamente eram pessoas da Renamo. E agora? Atualmente, os da Renamo estão no projeto do DDR. O nome em si diz Junta Militar. É algo anexado na Renamo, que até que a própria Renamo não reconhece, porque a Renamo está na cidade, a Renamo está a negociar a DDR, que todos presenciamos. Muito obrigado, Ricardo Tembe. O tempo já nos foge, mas quero ouvir do Roberto Maxini. Saíram muitas palavras por parte do Ricardo Tembe, sobretudo no que diz respeito aos esforços que o governo moçambicano liderado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, tem vindo a desenvolver como forma de combater os ataques que são perpetrados pelos insurgentes em Cabo Delgado, assim como no centro, pela chamada Junta Militar da Renamo, mas, segundo as palavras do Ricardo Tembe, tudo tem a ver mesmo com a própria Frelimo. Muito obrigado. Primeiro queria comentar uma questão que a colega Sara teria deixado ao ar para questões de reflexão, mas os nossos internautas lá em casa podem não compreender positivamente esta questão. Ela dizia que o seu partido não tem armas, não é de cariz militar. O que eu posso dizer, nós conhecemos o partido que tem armas. Não podemos dar muitas voltas sob pena de enganar a opinião pública. Quem tem armas neste momento é a Renamo. É o único partido que tem armas e, com base naquilo que é a nossa Constituição da República, nenhum partido político deve portar armas. As armas devem ficar nas mãos das nossas forças de defesa e segurança, olhando para esta questão constitucional que o Presidente da República, o camarada Filipe Jacinto Nyusi, está dia e noite a trabalhar para que se efetive a desmobilização, o desarmamento e reintegração de quê? Dos homens residuais da Renamo. Nós não queremos falar da Renamo do Ossuf Momad ou da Renamo de Mariano Nhongo. Estamos a falar da desmobilização e desarmamento, desarmamento e reintegração dos homens da Renamo, aquele partido que tem armas. Esses todos devem ser desmobilizados, reintegrados, voltar a produzir como nós outros também estamos a produzir, deixar de matar. Este partido é o único partido, se calhar na África Austral, que tem armas. Este partido chama-se Renamo, tem que entregar armas. A outra questão que o próprio Ricardo tentava aqui dizer, é preciso também dizer se o Ricardo é taciturno. Não pode pensar que todos perdem as noites. Se ele não dorme, os outros estão a dormir. Então não pode pensar que aquilo que você é ou a sua formação política todos os partidos também o são. Não é verdade. Ele falou também aqui de desconfianças no seio da Renamo, foi ele a dizer, falou de humilhações para o seu presidente, foi ele a nos deixar claro, entre outros adjetivos que são proferidos para o seu líder. Então, todos esses atributos, todos esses adjetivos não podem imputar para outros partidos políticos, muito menos para os seus dirigentes.
é muito perigoso selar palavras a um dirigente, selar palavras a uma pessoa que você não sabe o que essa pessoa efetivamente é. Fala aquilo que tem domínio, fala aquilo que tem o conhecimento de causa. Dizia aqui que há quem foi escorraçado. Nós podíamos perguntá-lo a ele agora, quem foi escorraçado? É a Frelimo em Cabo Por Delgado. quê? E por quê? Aonde? Qual era o objetivo? Evite, colega, falar coisas sem matéria, sem substância. Fala aquilo que tem o mínimo de ideia e daquilo que está a acontecer. Aliás, está a tentar aqui enganar a opinião pública. Quem tem armas, eu repito a dizer, é a Renamo. Então, não sabemos se ele é da Renamo do Nhongo ou é da Renamo do Mariano ou do Sufo Momad. O que as pessoas, o que a população e o governo da Frelimo lhe preocupa neste momento é ver a Renamo desarmada, sem armas. Nós andarmos à vontade daqui para Beira a qualquer altura. Agora eu sair para Manica sem problemas. Então não queremos saber se quem tem armas é a União, é a Renamo. Porque se falar da junta militar, é junta militar de quê? Da Renamo. Devem aceitar a desmobilização, o desarmamento e a reintegração. O resto vamos conversar enquanto não tem armas. Muito obrigado. E a informação vai fluir sem problemas. Muito obrigado, Roberto Matinho. O tempo já não nos permite, mas vou dar um minuto a Sara do Movimento Democrático de Moçambique. Quero ver de si. Sabemos que Cabo Delgado e algumas províncias do centro do país, grande destaque para Manica e Sofala, são palcos neste momento de algumas incursões militares ou de alguns ataques militares. No seu ponto de vista, para se combater esses ataques, qual seria a solução? É verdade que o governo tem vindo a fazer o seu máximo, mas até agora parece algo estar a falhar para que definitivamente esses ataques fiquem para a história e o povo moçambicano circule e desenvolva as suas atividades num ambiente tranquilo e de paz. Bom, eu havia antes dito que o partido MDM se distancia de assuntos que têm belicistas. Mas, como está a insistir o moderador, eu só tenho a apelar aqui, como membro do Movimento Democrático, apelar ao Presidente da República e os seus generais que criem ou procurem uma forma de acabar com esta guerra. Se nós internamente os nossos militares não são capazes, que contratem mercenários para irem a Cabo Delgado, porque o povo está cansado. Estamos a falar de 4 anos. 4 anos estamos a lutar só por uma província. Imagine se os terroristas resolverem atingir todo o país, se nós não conseguimos travar a guerra só numa província. E quando se alastrar para todo o país, será que há de restar alguém para contar a história? Então, o meu apelo é que as pessoas que estão em frente dessa guerra criem condições com que ela acabe e voltemos ao normal. E podemos voltar ao normal, as nossas zonas a população de Cabo Delgado possa voltar às suas zonas de origem, continue a produzir para o bem-estar desse Moçambique. Já que havia dito que o MDM é pelo povo moçambicano, surgiu pelo povo e vai continuar pelo bem-estar desse povo moçambicano e vai continuando com as suas políticas para desenvolver um Moçambique para todos. E muito obrigado. Muito obrigado, Sara Chicango. Obrigado, Ricardo Tembe. Me desculpa, o tempo já não nos permite. Obrigado também ao Roberto Mazzini. Quero agradecer também ao caro internauta que nos acompanhou desde o início até esta parte. Continua a apostar neste programa, que é novo programa, nesta aqui a sua televisão online Vilanculo TV. Se é novo, subscreva-se ao canal e ative o sino das notificações para não perder nenhuma informação que vamos lançar para ti. Pedimos para que partilhe
o vídeo e deixe seu comentário, o que achou desta gravação ou desta edição e o que acha que devemos melhorar, pois nós queremos crescer consigo desse lado. Fique bem, eu continuo a se prevenir da Covid-19 porque é uma realidade. Até mais.